Olá pessoal, bom dia a todos que estão me vendo. Quem não me conhece, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, que trata de um assunto assim pouco conhecido, que é da parte de geomática, a parte de topografia, né? Eu faço uma série de vídeos para reforçar o ensino e recordar a matéria de topografia e afins a muitos profissionais que já estão trabalhando e já esqueceram. Então na aula passada, no vídeo passado, eu apresentei a demonstração da projeção transversa de Mercator, como eu tinha prometido assim de fazer se houvesse interesse, né? E junto com essa questão que eu levantei, se queriam que eu demonstrasse ou deduzisse a expressão da projeção transversa de Mercator e da projeção conforme de Gauss, né, que muita gente confunde, acha que a projeção transversa de Mercator é a mesma que a universal transversa de Mercator, e não é, né? A projeção universal transversa de Mercator, ela tem como projeção cartográfica e o sistema UTM a projeção conforme de Gauss. Então eu também vou fazer a dedução das fórmulas da projeção conforme de Gauss. Mas essa projeção conforme de Gauss, ela já veio assim numa época um pouco adiante, né? Um século depois de Cassini III praticamente ter feito a sua projeção, né? A projeção de Cassini, essa transversa de Mercator, conforme vocês podem ver aí no nosso vídeo sobre a dedução da fórmula dele. De modo que Gauss utilizou ferramentas matemáticas, assim, de certa forma sofisticadas até para a época de hoje, né? Ele usou funções de variável complexa e eu assim, como professor, né, como querer assim ajudar, reforçar a educação, eu pretendo fazer mais do que só apresentar assim friamente a dedução. Então pretendo conversar um pouco com vocês a respeito da ambientação da ciência, da matemática naquele tempo, né, na evolução, né? Então, desde que Cassini III fez a sua projeção, né, a projeção dele, essa projeção dele ficou famosa no mundo inteiro, como eu já tive a oportunidade de mencionar, e foi utilizada até o século XX. Entretanto, vocês devem ter reparado que ela tem a propriedade de equidistância transversal, ela não deforma os comprimentos ao longo daqueles arcos de círculo máximo ortogonais àquele meridiano de origem que passa lá pelo Datum, né, do Observatório de Paris, né? E ela deforma os ângulos, deforma as áreas, de modo que para fins militares ela não é boa, ela não era boa. De modo que já assim a França, estando já numa situação bem avançada em termos assim de matemática, ela precisava, para dar apoio à sua artilharia, de cartas militares. E naquele tempo a artilharia funcionava muito, né, com tiro de canhão, e o canhão precisa então ser orientado num certo azimuth, né, e o ângulo de inclinação também lá do canhão deveria ser calculado para que o projétil caísse, passasse por uma montanha e acertasse um alvo que não era visível, né? Então essa questão da deformação angular era crítica, porque se houvesse um erro ali na orientação do canhão, nunca acertaria o alvo, né? Então era preciso uma projeção conforme, uma projeção que não deformava os ângulos, né? Então essa projeção de Cassini, que foi famosa, né? Eu tomei até algumas notinhas delas aqui para orientar vocês, né? Antes de falar um pouquinho mais, né?
Em 1754, quer dizer, em 1735, o Cassini fez toda aquela arcabouço geodésio, como eu já falei, né? Em 1754 foi publicada a primeira carta na escala 1 para 86.400, essa carta da França, a primeira, né? E continuou sendo o levantamento geodésico sendo feito, o levantamento topográfico sendo feito, e as cartas, à medida que a topografia levantava, iam sendo impressas e publicadas, né? E um outro detalhe interessante a respeito da mão de obra utilizada nessa construção da Carta Geométrica da França, que eu destaco aqui para vocês, é que entre 1757 e 1762 trabalharam com o Cassini III. O Cassini III é o neto do Cassini I, né? Ele é o Jacques Dominique Cassini. Trabalharam simultaneamente ali com ele de 15 a 24 engenheiros cartógrafos. E naquele tempo, os engenheiros cartógrafos e os diretores do serviço geográfico lá da França, eles eram nomeados pela Academia de Ciências da França. Vocês reparem o grau de prestígio, né, e de cuidado que havia para se selecionar essa mão de obra que ia trabalhar na cartografia, né, na geodésia, na topografia e assim por diante, né? Mas então, essa carta de Cassini não servia para fins militares. No século XVIII, quando a França então já estava assim, querendo invadir os países da Europa, invadir a Itália, aquilo tudo, ela precisava de cartas. E uma carta que foi usada então foi a projeção cônica de Lambert. Essa projeção cônica de Lambert, ela não deforma os ângulos, então ela foi preferida por Napoleão, né, por aquelas autoridades militares, para ser usada para fins bélicos. O Lambert, o nome dele era Johann Henrique Lambert. Ele nasceu em 1728 e morreu em 1777. Ele nasceu na Suíça, na Alsácia, que era um cantão alemão. E é interessante, assim, fatos assim, históricos na biografia dele, é que ele era filho de uma família humilde. O pai dele era alfaiate e não queria deixar que o Lambert prosseguisse assim, estudos, queria que o Lambert seguisse o seu ofício. Mas o Lambert, ele já sentia assim um chamamento, né, pelo estudo, a curiosidade científica, e ele então queria estudar. E a única maneira que ele encontrou assim para driblar o pai, ele disse ao pai que ele queria ser pastor. Então ele tinha que estudar teologia. Aí o pai também é religioso, né? Eram protestantes. Ele então permitiu que o filho saísse de casa e fosse estudar teologia. Mas saindo de casa, dali a pouco, o Lambert enveredou pela tecnologia, pelas ciências exatas e se tornou um grande matemático. Quer dizer, a igreja protestante perdeu talvez até um pastor mediano e ganhou um grande matemático. E é interessante essa questão, né, do Lambert ser assim, filho de uma família humilde e conseguir estudar e chegar ao ponto que ele chegou. Mas isso é uma característica que se vê num estudo que eu fiz, um levantamento, eu aos poucos vou conversando com vocês em mais vídeos, em que alguns países da Europa adotavam esse comportamento, isso desde lá até antes da Idade Média, no tempo de Carlos Magno e em outros séculos, né, de aproveitar esses talentos, esses grandes cérebros que nasciam espontaneamente, nascem em qualquer país da Terra, mas encontravam ali um solo fértil ali em alguns países da Europa,
para se desenvolver, né? Um outro exemplo, assim, além de Lambert, que você pode dar é o de Laplace. Eu vou falar mais sobre eles, eu já falei assim alguma vez a vocês, que na triangulação brasileira no século XX apoiava a sua triangulação nos pontos de Laplace. Laplace também foi um grande matemático, né, assim, do século XVIII. E o Laplace era filho de agricultores, uma família pobre, e queria, já terminado assim o ensino fundamental, ele queria entrar no colégio militar para fazer terminar o curso médio, né, os 3 últimos anos, que ele queria seguir a carreira militar. Mas isso dava despesa, a família era pobre, não podia bancar isso. Mas os vizinhos, também agricultores lá daquele lugar em que o Laplace nasceu, reconhecendo o valor do menino, né? Laplace mostrava assim sacadas geniais, né? Ele já era conhecido. Os vizinhos se juntaram e bancaram essa despesa do colégio militar para o Laplace. Então o Laplace terminou o colégio militar, entrou para a academia militar e mais tarde ele foi professor dessa academia de militar e foi um dos generais de Napoleão. Napoleão, eu vou contar essa história para vocês em outras ocasiões. Ele se cercava dos maiores matemáticos que existiam ali na França. O Laplace era um deles, Lagrange era outro, eu vou falar para vocês, e vários outros, Monge e uma série de matemáticos, são todos generais dele, né? E ainda para finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, né, eu posso citar o Gauss, que vamos tratar da projeção dele, né? O Gauss era também de uma família humilde na Alemanha, nasceu lá numa cidadezinha chamada Brunswick, não sei se é assim se pronuncia, ou se é Brunswick, não sei essa pronúncia alemã. O pai era jardineiro e ele, um gênio, nasceu ali, um gênio. O primeiro contato dele, né, o primeiro lance assim de genialidade é que ele aprendeu a ler e a contar e a calcular antes de entrar na escola primária. Na escola primária, ele deduziu lá a equação da progressão aritmética e espantou o professor, né? O professor passou para a turma lá para somar, e somando os números naturais, 1 mais 2, 3, 1 mais 2 mais 3 mais 4, e a turma ia falando, mas quando passou assim de 12, a turma já ficou assim retraída. Então o professor deu um trabalho ali na classe que eles fizessem a soma dos números naturais de 1 a 50. E ele reparou que o Gauss, menino, estava quieto, ficou quieto. O professor então indagou: você, Carl, era Carl Friedrich Gauss, Carlos Frederico Gauss em português, você não vai fazer o trabalho que eu passei? E ele falou: já fiz, professor. Como assim? Já? Quanto dá a soma? Ele falou: 5.050. Como assim? Aí ele se levantou, foi no quadro e botou lá uma série no 4, 1 mais 2 até 50, assim, reticências até 50, e começou a mostrar ao professor: olha, professor, a soma dos extremos, olha, 1 mais 50 dá 51, 2 mais 49 dá 51, e foi assim somando 2 a 2, e via que a soma dos termos equidistantes do meio dava sempre 50, então como eram 50, iam ter 25 somas, né? Metade era a soma, fez a conta, aí dá 5.050, o professor ficou impressionado e levou-o à presença do duque, lá do condado, né, que morava de Brunswick, e mostrou a ele. E nesse condado, vocês podem ver, isso está na internet, é só colocar aí A Vida de Gauss, um filme muito bom, muito elucidativo. Nesse condado mostrava-se lá que o conde, ele
ele valorizava esses habitantes ali excepcionais nas duas pontas, tanto aqueles excepcionais para menos, vocês vão reparar até lá no filme, quanto os excepcionais para mais. E o professor então falou para ele, olha, nós estamos diante aqui de um menino, ele é um gênio, eu creio que ele vai ser um grande matemático, e esse professor dele era um grande matemático, respeitado na Alemanha. O Conde então bancou, foi o tutor de Gauss, e esse professor dele foi escalado lá pelo Conde para acompanhar o Gauss em todo o seu curso do primário, do secundário. Pô, ele acompanhou ele por todos esses anos, acompanhou ele todinhos. Então reparem então a preocupação que acontece nesses países assim, principalmente países europeus. Eles valorizam, não é preciso nascer numa família rica, abastada, para se tornar um grande matemático. Gauss se tornou no príncipe dos matemáticos. Ele deu uma contribuição enorme à matemática, vou mais vezes falar isso com vocês, a geodésia principalmente, ele fez essa projeção conforme, fez outras coisas, fez essa curva de Gauss dos erros, ele fez isso tudo lá trabalhando em geodésia, né? E até só para encerrar, que eu falo muito, né? Só para encerrar, na tese de mestrado, de doutorado dele, ele fez a generalização do teorema fundamental da álgebra. Que o teorema fundamental da álgebra diz que qualquer polinômio de grau n tem n raízes. Aí tem aquela história, eu vou mostrar depois a vocês, ele botou lá um polinômio, x² mais 1 é igual a 0, diz quantas raízes tem. Aí ficava x2 igual a menos 1, ferrou, ninguém sabia. Então ele foi um dos criadores da função de variável complexa, desenvolveu isso, e na sua projeção, conforme de Gauss, ele aplica a função de variável complexa. Quando ele foi defender a tese dele, tinha parte oral, conta a história que ninguém quis arguí-lo. Ele sabia mais matemática do que os membros da banca. Bom, senhores, não quero alongar mais. Vamos continuar nesses papinhos para depois a gente ver essa projeção de Gauss. Até a vista, pessoal!